Olá, gente! Hoje é segunda-feira e o programa Bem Assim está no ar, olha, repleto de novidades. Pois é, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e aqui no estúdio a gente vai falar sobre tratamento e prevenção do câncer aqui com a doutora Andréa Tatiane. Pois é, além disso, chegou o verão e você aí de casa tem que estar ligado sobre como cuidar do coração nessa época do ano. E no nosso quadro Viver em Família, Vida em Família, a gente também vai falar sobre um tema bastante polêmico e delicado. Como tratar sobre morte com crianças. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. Oi, gente, muito bom dia. O programa Bem Assim já está no ar e olha, você aí de casa que quer acompanhar a gente, não perde essa oportunidade. Além de estar ligado aqui, conectado no canal 25 da NET, você também pode acompanhar a gente através das redes sociais. Pois é, acessa lá, segue a gente no Instagram, no YouTube também a gente tem o canal, Facebook e acompanha tudo que está acontecendo aqui na TV Mar. Além disso, a gente também está pelo portal Gazeta Web. Acessa lá www.gazetaweb.com e não perde a programação da TV Mar. Então, tem todas essas ferramentas para que você esteja sempre por dentro da nossa programação. Agora, olha só, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e a gente vai conversar com isso, é claro, sobre tratamento, o que é que se deve fazer, a prevenção ainda é a melhor solução? Então, a gente vai conversar aqui no estúdio, já estamos aqui posicionados com ela, a doutora Andréa Tatiane, muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutora Andréa, então, quando se existe a suspeita de câncer, quais são os exames que podem confirmar? O ideal, na verdade, quando a gente fala em câncer, só para a gente ter noção da amplitude do problema, a gente se espera para o ano de 2017 600 mil novos casos. E desses 600 mil, 420 aproximadamente, de fato, não são tumores que a gente chama não melanoma, de pele não melanoma. Câncer de colo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal, câncer de cabeça e pescoço. Então, tem rastreamento específico para alguns e tem outros que, de fato, quando a gente sentir alguma coisa diferente, a gente tem que estar indo ao médico. O importante da gente falar em câncer é estar falando em diagnóstico precoce. Porque para alguns tipos a gente tem um rastreamento. Para outros, quando a gente sente alguma coisa, a gente tem que estar procurando o médico. Pois é, a gente fala então em diagnóstico precoce, aí vem a pergunta, se fazendo sempre os exames de rotina que a gente costuma fazer anualmente, a gente consegue detectar o câncer ou precisa de um olhar mais específico? Com os exames de rastreamento comuns, como mamografia, para sangue oculto nas fezes, colonoscopia, tomografia de tórax de baixa dosagem, a gente consegue sim estar fazendo diagnóstico precoce, na verdade fazendo o diagnóstico quando ainda não tem sintomas. E muitas vezes, em alguns cânceres, a gente não consegue fazer esse rastreamento, a gente precisa estar indo e fazendo esse check-up mesmo, tá? E claro, sentiu alguma coisa diferente, muitas vezes a gente costuma ter uma dor, sentiu hoje, sente depois e não vai dando valor para aquela dor. E quando vem dar valor, tem alguma doença lá e já é uma doença um pouco mais avançada. Então, o que é que a gente tem que estar observando? Dor abdominal persistente, ou alguma feridinha na boca que apareceu depois de 3 semanas não melhorou, uma lesão de pele diferente, mais escura, rouquidão de uma forma súbita também sem melhora, alteração na mama, alteração na maneira de urinar para os homens. A gente está falando muito nesse mês sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul, mas para homem tem câncer de testículo, tem câncer de pênis. O autoexame, tanto da mulher quanto o autoexame tanto do homem também é importante. Pois é, existem vários tipos de câncer, né? E quais são os cânceres mais comuns aqui no Brasil? No Brasil, para homem, o mais incidente que a gente fala é o câncer de próstata, seguido pelo câncer de pulmão, depois o cólon retal. E para mulher, o câncer de mama, seguido pelo câncer de colo retal também e depois o câncer de colo de útero. Aqui, especificamente em Maceió, em Alagoas, está previsto para esse ano em 6 mil casos. Para a mulher muda um pouquinho, inverte. Primeiro mama e depois câncer de colo de útero.
E aí são doenças totalmente rastreáveis com a mamografia, com o Papa Nicolau, né, o exame preventivo, que a gente tem como diagnosticar e o mais importante, a gente tem como curar. Quando a gente falava de câncer de mama, do exame da mamografia, geralmente a gente só citava para que ficasse a partir dos 40 anos. Mas a gente tem visto que os casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, a partir do 30, também já estão sendo detectados. Mudou realmente alguma coisa? É necessário que a partir de qual idade a mulher e o homem também estejam atentos a isso? De fato, a partir dos 40 anos, pela Sociedade de Mastologia, é recomendado. Tem alguns fatores de risco. Quais são esses fatores de risco que fala para a mulher estar indo antes para o mastologista e fazendo, de fato, com o ginecologista o acompanhamento correto? Uma mulher que tem uma história familiar de câncer de mama, uma mulher antes dos 50 anos, história familiar de câncer de ovário, tá? História de câncer de mama em homens, na família, mamas, pessoas que mulheres que já fizeram radioterapia por algum outro motivo na infância ou na adolescência, tá? Algumas mulheres que têm algumas atipias já mamárias são fatores de risco que indicam que aquela mulher precisa estar fazendo um acompanhamento precoce. Pelo menos 10 anos do diagnóstico, digamos, teve um diagnóstico na família, a mãe com 45 anos, aos 35 pelo menos ela precisa estar iniciando esse acompanhamento. Doutora Andréia, o fator genético realmente influencia muito? Aproximadamente desse número enorme que a gente tem de casos, 15% deles tem o que a gente chama de um fator genético hereditário associado, tá? O câncer, quando a gente fala em câncer, a gente está falando de uma doença genética. Teve uma mutação, tem alteração do DNA. Então, agora, quando a gente fala da questão da hereditariedade, aproximadamente 15% desse número maior de diagnósticos de câncer. Então, se a gente tem 15% de hereditariedade, o que a gente faz, então, para garantir aí o restante da porcentagem para, pelo menos, tentar prevenir o câncer? Vai no médico. Vai ao médico. Começa a avaliar, tá? Como eu disse, fator de risco, procura atendimento antes. A gente só costuma ir ao médico quando a gente tem algum sintoma. A gente tem que realmente, de fato, começar a ir ao médico para poder prevenir, ou pensar em prevenir, avaliar se a gente tem fator de risco. Como oncologista, a gente pode fazer o rastreamento oncológico. As pessoas costumam ir no oncologista só com diagnósticozinho lá, uma biópsia dizendo que tem câncer. E não, o oncologista pode fazer esse rastreamento oncológico também, tá? Ver os fatores de risco, ver exames que a gente pode estar fazendo mais apurados para estar avaliando melhor, né? A importância disso, quanto antes a gente faz o diagnóstico, esse diagnóstico precoce, ou quando a gente não tem sintomas, ou quando a gente tem sintomas muito iniciais, o tratamento é menor, é um tratamento menos agressivo. A gente tem muito tratamento novo por aí, né? Para limitar, para diminuir dor, para diminuir sequelas, para diminuir toxicidade. Então, a gente tem que falar em diagnóstico precoce. Olha, e a gente também tem a questão das biópsias, como a senhora citou aí. Existem vários tipos de biópsias, quais são elas? Explica pra gente. Dependendo de onde fica o câncer, a gente pode fazer a biópsia que fala guiada por uma agulha fina em mama mesmo. A gente tem um nódulozinho lá, pode fazer por ultrassom geralmente, vai lá, tira um aspirado, né, por agulha fina. Tem uma biópsia que a gente chama por agulha grossa. A gente vai tirar tecido. Quando a gente fala em aspirado, a gente está tirando algumas células. Quando a gente fala uma biópsia por agulha grossa, eu estou tirando um pedaço maior. Tá? Tem a biópsia excisional, que é retirar todo o material, todo o tumor. Muitas vezes em linfonodos, quando a gente tem linfonodos, pescoço, axila, pensando em linfoma, alguma outra coisa, a gente precisa fazer a biópsia, retirar aquele linfonodo ou aquele tumor. Hoje em dia, a gente pode fazer biópsia guiada por tomografia, um nódulo hepático, eu posso estar, em vez de precisar abrir o paciente por exame de imagem, por tomografia ou por ultrassom, eu posso estar indo lá também fazendo, tirando um pedacinho, guiado por PET, CT, guiado por ultrassom, guiado por tomografia. Quando a gente faz uma broncoscopia, que é o exame para a gente dar uma olhadinha nas vias aéreas, a gente faz biópsia também. Colonoscopia, a gente faz biópsia, endoscopia, a gente faz biópsia. Então, a gente tem uma infinidade de maneiras de se fazer, né? E cada vez menos invasivo.
Pois quando a gente fala também da prevenção e o tratamento do câncer, a gente percebe também que os exames de imagem também são muito importantes, colaboram muito, né? Quais são esses principais exames que não devem faltar se a pessoa de repente tem a suspeita de câncer? Geralmente, quando a gente já tem uma suspeita ou um diagnóstico de câncer, usualmente a gente faz a tomografia, é um exame um pouco mais apurado, então tomografia de tórax, de abdômen, de pelve. Hoje em dia, pensando em pulmão, já que a gente está falando de tudo, então é muita coisa. Pensando em pulmão, a gente pode fazer rastreamento para câncer de pulmão com tomografia de baixa dosagem, exatamente. A radiação, a quantidade de radiação é menor, né, para quem tem fator de risco. Um exame muito importante hoje também no nosso meio é o PET-CT. A gente vai conseguir medir ali se tem a quantidade o que vai marcar ali aquelas células que estão funcionantes ou não, pela metabolização do radioisótopo. O PET-CT, a gente consegue avaliar o corpo todo se tem algum foco de imagem. Não é exame de rastreamento, é exame para quando eu já tenho um diagnóstico e preciso avaliar se tem doença em outro local. Entendi. Tá? Raramente. A metástase, no caso. A gente vai estar avaliando metástase, tá certo? Tem ressonância que a gente pode estar fazendo também, ressonância de pelve, ressonância de abdômen, de tórax, tudo vai depender da indicação. Onde eu tenho célula, eu posso ter tumor. Então, posso ser no nariz, na boca, na mama, no rim, no fígado, na bexiga, né? Então, dependendo de onde esteja, eu vou pensar na melhor maneira de fazer a biópsia e na melhor maneira de se estadiar, que é de avaliar aquele paciente como um todo. E aí a gente tem esses exames todos eles estão disponíveis na rede pública de saúde. Como é que fica o pessoal que não tem plano de saúde, fica naquela... são exames realmente muito caros, né? Tem alguns exames caros. Na rede pública está disponível, sim, mas claro, tem as indicações para se fazer, né? Não são, a maioria dos órgãos que faz esse exame são serviços privados. Todos esses exames que eu falei, tem locais aqui na nossa cidade que faz de qualidade, sem dever para nenhum outro local do Brasil. Porém, para a rede pública, tem os critérios de pedido, de avaliação para eles estarem liberando ou não. Às vezes tem uma demora maior, de fato, mas se existe, sim, e se faz quando necessário, sim. A gente tem os casos de pessoas que se curam de um tipo de câncer, mas sofrem metástase e aí precisam entrar de novo em um outro processo de tratamento. Geralmente essas pessoas conseguem êxito ou é mais difícil? Vamos lá. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, eu consigo ter cura. Falar que aquele paciente não tem mais câncer depois de um tempo, claro. Quando a gente fala em metástase, eu já estou falando de um paciente que já tem uma doença à distância, digamos, na mama, e já foi para o pulmão ou já foi para o fígado. É difícil a gente falar em cura nesses casos de metástase. A gente fala em controle da doença. O paciente fica com a doença controlada, consegue viver. Graças a Deus, hoje a gente tem muitas terapias e cada vez novas terapias exatamente para melhorar a sobrevida desse paciente, a qualidade de vida desse paciente. Mas quando eu falo em metástase, eu estou falando já numa doença avançada, tá? Por isso, a importância desse dia, dos programas de conscientização. Porque a gente precisa do diagnóstico precoce para ter uma possibilidade de cura que às vezes chega a 90%, 99%, coisa que cai muito quando a gente tem o diagnóstico da doença avançada. Porque quando eu já falo em metástase, eu já estou falando em doença à distância e controle da doença. Então, gente, olha, fica o alerta, é necessário então se fazer esse trabalho de rastreamento precoce na realidade do câncer, né? E aí esse diagnóstico precoce aumenta as chances também de cura. A gente tem que parar de estigmatizar o câncer, na verdade. Quando alguém fala, eu estou com câncer, é como se eu estivesse dando uma sentença de morte. E não é isso. A gente consegue curar, o paciente consegue viver muito bem depois de do período de tratamento. E hoje a gente tem tratamento disponível de qualidade, com baixa toxicidade, novas medicações, novas modalidades terapêuticas também, de radioterapia, de cirurgias minimamente invasivas. Então, assim, que o paciente, para melhorar a qualidade de vida daquele paciente e a possibilidade de cura, o paciente pode ser curado,
sim, mas o diagnóstico precoce é importante, o quanto antes. E com qual frequência a gente deve fazer esse rastreamento? Vamos lá. Visita ao médico anual seria o melhor, porque, digamos, para quem tem câncer, para quem quer fazer rastreamento na mama, mamografia, já tem todos esses os programas específicos. Mas para outras doenças que a gente não tem como estar rastreando, então, com programas, protocolos já específicos, muito vai do que vai estar do paciente, do que ele vai estar sentindo, do que apareceu ou da idade dele, porque a idade é fator de risco. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais propensa a ter algum tipo de câncer também, tá? Um fator de risco importante que a gente não pode deixar de falar aqui é o tabagismo, tá? O tabagismo é uma doença, na verdade, responsável por aproximadamente 30% dos casos de cânceres e de outras doenças também. É um fator de risco importante, então o tabagista tem que estar fazendo acompanhamento correto, regular com o médico, tá? E anualmente, pelo menos, de 35 a 40 anos, depois de 50 anos você é obrigado a ir ao médico, não tem como, né? Mas paciente mais jovem, 40 a 35, anualmente, se puder estar indo, tem que estar indo sim, fazendo acompanhamento correto, sim, todo ano. A gente fala em tratamento precoce, e quanto mais a idade avançada procurar, mas e os casos de câncer em crianças, que a gente também vê muito acontecer, né? A que os pais devem estar atentos? Como é que o pai deve proceder para saber se está tudo bem com aquela criança? Caso de criança, são casos... primeiro, dependendo da idade, às vezes é difícil até ele falar daqueles sintomas, mas os pais notam qualquer diferença que aconteça. É muito comum tumores, às vezes até um pouco mais volumosos em criança, que possam querer ser um pouco mais rápido. Então, notou alguma nodulação, notou alguma alteração, às vezes, da fala, pode ter tumores neurológicos, tumores abdominais, aumento do volume abdominal, fazer os exames de rotina, levar a criança também ao pediatra regularmente, né? Os pais muitas vezes deixam para levar as crianças para o pronto atendimento quando tem algum sintoma. Se perdeu aquele hábito, às vezes, de levar a criança para acompanhamento regular com o pediatra. Isso é importante, né? Como eu disse, às vezes a gente está lá sentindo e vendo alguma coisa, não, aquilo é normal, mas às vezes não é. E como é que a gente vai identificar isso? Levando para o especialista. Gente, olha, então ficam aí as dicas da doutora Andréa Tatiani. Muito obrigada pela sua participação. Hoje, o Dia Mundial do Câncer, fica alerta, deixa a família toda em alerta, mamães e papais também fiquem alertas para as crianças. E lembre-se sempre que o tratamento, o diagnóstico precoce é sempre, sem dúvida alguma, o melhor tratamento, a melhor forma de se chegar à cura, não é isso? Exatamente. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa Bem Assim. Volte sempre que você achar necessário. Obrigada. Tá bom? E a gente agora vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque ainda tem muito mais para a gente falar. Olha, verão e os cuidados com o coração e, além disso, como tratar sobre morte com crianças. Eu volto daqui a pouquinho. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo?
O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. E nós estamos de volta então com o programa Bem Assim, dessa vez para falar sobre um assunto bastante polêmico e que gera muitas dúvidas para os pais. Olha, perder um ente querido é sempre muito difícil e principalmente para algumas pessoas é difícil de lidar com essa situação, principalmente na hora de conversar com alguma criança, explicar a ela sobre a morte. Pois é, mas esse é um assunto, sim, gente, que deve ser tratado. E a gente vai conversar sobre isso agora no quadro Vida e Família. Então, como conduzir uma conversa com a criança para falar com ela sobre morte? A gente está aqui com a psicóloga infantil Nielke Nóbrega. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Olha, tem gente que acha que a gente não deve tratar esse assunto com a criança. Existe alguma idade certa para a gente poder falar sobre morte? Qual é o procedimento correto para se adotar? Na verdade, não tem a idade ideal, até porque perder um ente querido é difícil, é doloroso, independente da faixa etária. O que existe é que para as crianças a gente evita. Esse tema é muito mais restrito ainda. No entanto, o importante é falarmos a verdade. Agora, o como falar essa verdade, né? Eu sempre sinalizo para os pais que existe uma forma que, se eu não falo que ele perdeu o avô, algum parente muito próximo, ele pode propagar outros sentimentos, como tristeza, como culpa, como insegurança, né? Então, tem alguns pilares que regem essa temática. Por exemplo, é um tema universal. Então, as crianças precisam entender que um dia a gente irá morrer. É algo que é irreversível, né? Então, é importante que a gente não tenha aquele... eu vou dizer que o vovô está dormindo, ou então que ele está viajando, que ele depois vai voltar, porque é irreversível, ele não vai voltar e ela vai ficar com aquela ideia do tipo, cadê o meu avô? Ele não acorda mais, né? Se de repente for alguém que está com uma doença terminal e ela foi visitar no hospital e ele estava dormindo, então ele não vai mais sair, vamos lá visitar novamente. Então é interessante falar da universalidade, de que é irreversível, da cessação, porque às vezes eles perguntam, ele vai sentir dor? Né? Ele está sentindo alguma coisa? Está todo mundo chorando, né? Então dizer que não, que o coraçãozinho não bate mais, eu sempre trago isso para eles, que os órgãos vão parar de bater, por isso que ele não acorda mais, o olho já não abre mais. E que é algo que
ele ficou doente de repente, teve um acidente. É interessante que a gente diga a causa da morte, mas isso muito de acordo com a idade da criança e se ela perguntar também. É interessante a gente observar que nessa faixa etária, isso pode durar por longo tempo. Você diz agora que o vovô morreu. Você pergunta se ele quer ir se despedir do vovô, ele fala que não, mas depois ele vai voltar a esse tema de novo. Então pode ser que isso continue por um bom tempo. Se de repente ele disser que sim e for o pai, a mãe for pego de surpresa no sentido, e agora eu levo para o sepultamento, né? Eu sempre explico que digam para eles o que tem um sepultamento, que abram alguma coisa que mostre fotos, que pode vir a ter vela, que pode vir até alguém, um padre, um pastor, que vai falar alguma coisa de despedida, que vão ter pessoas chorando, que vão ter flores, explicar para ele o que é esse cenário. Se de repente ele não quiser, eu digo para eles que depois do sepultamento, depois de alguns dias, eles podem falar com isso, porque ele vai perguntar onde é que está o vovô, e a gente fala que o vovô agora mora naquele lugar, e aí a gente pode levar algo para o vovô, uma foto, uma carta. Então, eu sempre digo que fica uma saudade, o vovô sempre vai estar dentro dele, no coraçãozinho dele, mas que agora morando em outro lugar, né? E que ele não vai voltar. Então, é importante que a gente, por mais que seja difícil, mas a gente tem que dizer que não tem volta, né? Para que a gente não crie uma falsa ilusão. É importante, Niel, que agora tem muitos pais também que dizem, por exemplo, que o ente querido, o vovô, a vovó, virou uma estrelinha e está no céu. É uma forma também de... Está correto fazer isso? Como é? Olha, dizer que está no céu, que virou uma estrela, pode ser uma maneira metafórica de se dizer. Porém que a gente não alcança o céu. E que assim, ele vai buscar no meio de milhões de estrelas, mas tem uma que vai brilhar muito, que é justamente o vovô e a vovó. Então é a forma como a gente conta isso para a criança. Tem até alguns filmes da Disney, de Pixar, por exemplo, que traz essa temática, né? O Rei Leão traz isso sobre a morte de uma forma muito bonita também. Então, às vezes lembro, né? Do tipo, vamos assistir um filme para a gente entender como é que aconteceu? É importante. Agora, o luto em uma criança é diferente do luto para um adulto, né? De que forma que a gente deve proceder essa questão do luto? Se de repente ele começa a demonstrar comportamentos de isolamento, de alteração no sono, de alimentação, né? Se por alguma razão era uma criança que sempre estava interagindo, brincava demais, agora ela está... E aí você nota que foi depois que ocorreu a perda. Então é interessante buscar a ajuda de um profissional, caso os pais não se sintam seguros o suficiente. Então um profissional da psicologia irá poder facilitar e favorecer um pouco a elaboração desse luto. É algo que é real, que ele vai precisar viver, que vai ficar a saudade, mas que ele vai precisar elaborar, aprender a lidar com isso. Então, esses geralmente são o alerta, então, que aqui os pais devem estar atentos se a criança começa a ficar um pouco mais isolada. Também se ela fica agitada demais, se ela muda o comportamento na escola, também é um momento de se levar para procurar um especialista? Também é interessante. Se de repente é um padrão de comportamento diferente do habitual dele, é importante que a gente busque uma ajuda. E aí vem os momentos das perguntas, né? Crianças um pouco mais curiosas fazem muitas perguntas. É ideal que o adulto responda todas? Sim, é importante que a gente responda seguindo aqueles pilares que eu comentei contigo no início, de ser universal, da irreversibilidade, da questão de que os órgãos realmente param e do que causou, mas como eu vou falar sobre isso vai depender de cada faixa etária. Então, um pré-adolescente, de repente, eu já posso sinalizar com mais informações do que uma criança pequena. O importante é que as respostas venham à medida que eles possam vir perguntando. Se ele agora perguntou só onde ele está morando, a gente pode sinalizar isso, que ele virou uma estrela, que ele está morando no céu, mas que não vai mais voltar. Sempre lembrar de ter o cuidado com os pilares, né? Uma outra coisa que surge, às vezes, é a dúvida na criança do tipo, mas será que ele ficou triste porque eu não fiz algo que ele me pediu um pouco antes, né? E vem a ideia da insegurança, da culpa. E eu coloco que não, o quanto o vovô, a vovó gostavam deles e tal, e que isso não irá acontecer jamais. É tanto que, olha as suas fotos que você tem, o que vocês faziam juntos. Então, eu sempre tento trazer as lembranças boas que eles vivenciaram para que essa criança guarde isso na memória. Doutora Nielke, e quando é um caso, então, de uma morte violenta? A gente, infelizmente, vive em um país em que realmente a gente vê que a violência está cada vez batendo a porta.
Como que a gente deve lidar com isso? É uma situação inesperada, é uma situação também de revolta, que muitas vezes causa revolta nos pais. Como lidar com essa questão da violência? Como explicar que o papai, ou a mamãe, o vovô, vovó, enfim, tenha sido assassinado por alguém? Então, a gente vai precisar falar sobre a morte, só que talvez esses detalhes, com a criança, no momento, a gente não precise dizer tanto. Foi por isso que, quando é um sepultamento onde essa revolta está muito nítida, a gente vai precisar falar, porque dependendo da situação, isso vai para a mídia, né? E vai ficar, né, sendo revelado o tempo inteiro, então é melhor que a criança saiba pelos pais, mas é muito no contexto de falar. Existem pessoas, e assim, hoje em dia eles sabem na internet o que é violento e tal, então olha, tem pessoas que brigam, e ocorreu uma briga, uma confusão, e se desentendeu, e aí aquela arma. E eu sempre digo que usem isso para o que a gente não deve fazer. Então, eu vou falar que foi de uma forma violenta, mas que é preciso que ele tenha cuidado para que isso não volte a acontecer com ele, evitar essas pessoas violentas, agressivas. Ok. E aí, chorar ou não chorar na frente da criança numa hora dessa? É importante que a gente chore e a gente também dizer para a criança que se ele sentir vontade de chorar, ele chore também. Tá? Não Agora, tem essa de porque é menino, porque é homem, não pode. Agora, se de repente ele não sentir vontade de chorar, é interessante que a gente não fique, mas você não vai chorar, você não quer. É respeitar um momentozinho dele, porque de repente naquele momento ele não está sentindo a vontade de chorar, mas ele está sentindo aquela dor da forma dele. Pois é, e aí a gente volta àquela questão, levar a criança para o enterro na hora do sepultamento, leva ou não leva? Só se ele realmente apresentar uma... Eu costumo dizer que perguntem para ele se ele quer ir, né? E explicar o que é que vai ter lá. Se de repente ele não quiser ir no dia, se for uma situação, como você sinalizou, de uma morte muito violenta, né? Dependendo de como se encontra a família, talvez sinalizar para ele que no outro dia ele pode ir, né? No outro dia a mamãe vai com você e te leva para saber onde o vovô ficou. Né? Assim, o corpo do vovô ficou lá e aí a gente explica, porque depois vai para o céu, né? A história de que tem o contexto de ir para o céu. Mas aí dizer que lá é onde ficam todas as outras pessoas. Então eu sempre mostro fotos do que tem no Parque das Flores, né? E digo que tem um dia que a gente de comemoração a essas pessoas que foram embora, né? Que morreram e tal, mas que necessariamente não é só naquele dia, 2 de novembro. A gente pode falar sobre essa temática e visitar sempre que a gente sentir vontade. É comum a gente encontrar crianças que apresentem algum problema porque não estão sabendo lidar com a morte? É frequente, mas eu vejo que muitas vezes isso é mais uma dificuldade dos pais do que das próprias crianças. Eu tenho algumas crianças que eu já acompanhei e que tiveram mortes assim, de formas seguidas. Em um curto espaço de tempo, em menos de 6 meses, perderam 4 pessoas queridas. Então, era uma criança que quando chegou para mim, até eu fiquei preocupada. E quando ela chegou para mim, uma semana depois, ela perdeu uma outra pessoa. E aí ficou aquela situação, mas ela elabora muito bem a ideia. Ela tem quando eu falei da propagação dos sentimentos, ela sempre vem a saudade. E que ela ficou triste, porque um dos entes queridos que ela mais gostava, que ela tinha uma relação, era muito boa. E aí a gente está reconstruindo, a gente foi reconstruindo com ela o que ela poderia resgatar dessas pessoas, né? Então eu sempre tento trazer o que ela fazia e que ela pode continuar fazendo, o que ela aprendeu com essa pessoa, é uma forma que ela tem de continuar trazendo essa pessoa para perto dela. Pois é, essa ideia de que a gente não pode substituir ou pode substituir aquela pessoa por outra ou por algum outro momento, como é que a gente deve lidar com isso? Na verdade, não é a substituição da pessoa, é ela reviver o que ela fazia com aquela pessoa, no sentido, ela gostava de fazer doces com essa pessoa, então ela vai voltar agora, lembrando do que essa pessoa ensinou. Ai, Genial, mas eu não lembro exatamente como é que acontecia. Vamos pesquisar na internet como faz um doce diferente e aí vamos anotar no caderninho, do caderninho da saudade, por exemplo, da vovó, do vovô, e conta para ele, faz uma carta, depois leva até o cemitério, deixa essa carta lá. É interessante que a família tenha muito esse processo de construir junto com a criança nesse momento. Até porque, às vezes, os pais estão com muito mais dificuldade do que a própria criança. É verdade. Você tem alguma consideração final que deva a gente levar ainda, ressaltar aqui nessa entrevista? É interessante que a gente sempre coloque, eu sempre digo isso, que a morte faz parte do que a gente vive. E que para ter esse dia lindo que nós estamos hoje tendo, eu perdi uma noite. Então, a gente nasce e morre todos os dias.
né? Então é interessante que a gente coloque isso para as crianças, que eles vão perder um bichinho de estimação, que eles vão perder uma plantinha que eles ganharam, que eles estavam cuidando. Então, que é algo que faz parte do nosso dia, mas que ficará a saudade. Então é importante também a gente fazer com que a criança saiba lidar com as perdas nas pequenas coisas do dia a dia. Porque eles irão estar perdendo tudo, né? De uma certa forma, a gente perde. A gente perde a escola quando a gente muda de ciclo, então algum amiguinho que sai, quando a gente muda de escola, a gente perde o período escolar e entra na graduação. Então, tudo isso são perdas que a gente precisa aprender a lidar com elas. Tá? Ok, eu agradeço muito a sua participação aqui, gente. Então, fica o alerta aí para vocês, as dicas também de como lidar com uma situação como essa. E para que a gente possa evitar que as crianças, então, sofram ainda mais com as perdas dos entes queridos. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho ainda para falar sobre a saúde do coração agora nesse período do verão. Não perca, eu volto daqui a pouquinho. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Moro na Grota há mais de 20 anos. Aqui as ruas eram de barro. Nossos filhos não podiam até brincar por causa da lama. Com as mudanças que houve aqui na nossa grota, hoje eu não quero sair mais daqui. Porque aqui hoje está bonito, está colorido, está maravilhoso de se ver. Hoje a criança pode brincar à vontade. E antes eles tinham que ir para a praia. Hoje não, hoje tem aqui. A minha orla é aqui na minha grota. Pego no corrimão, vou trabalhar. A praça colorida pra se orgulhar. Trabalho em parceria, a grota tá bonita. O governo investindo pra mudar a nossa vida. Agora tem a força internacional, participação da ONU, crescimento social. Vida nova nas grotas, saúde e educação. Movimento na cultura, no caminho da inclusão. Ação, tá mudando esse meu lugar. Ação, caminho aberto para avançar. Governo do estado, Alagoas na frente. Oi, gente, a gente está de volta com o programa Bem Assim. Olha, eu convido você a conhecer a partir de hoje o maior festival de bonecos que está sendo realizado da América Latina aqui em Maceió. Pois é, Viderlan Araújo esteve lá, foi conferir pra gente e traz essas informações. Vamos ver.
O maior festival de teatros de bonecos do mundo, da América Latina, para ser mais preciso, já chegou a Maceió e vai proporcionar um trabalho de integração com imagens que o Ivan Filho já fez das crianças, com um trabalho de valorização cultural e que mostra também a ampliação dessa margem de conhecimento. Nós vamos conversar com a Lina Rosa, que é curadora do SESI Bonecos. O SESI também participa do projeto, mas ela é idealizadora da ação. E eu gostaria que você falasse o que é que representa tudo isso, chegando para Maceió, um trabalho de integração com as crianças como esse. Parabéns. Muito obrigada. Primeiro de tudo, agradecer ao SESI por patrocinar o festival. O SESI Bonecos do Mundo é, antes de tudo, um festival que democratiza o acesso à cultura de um formato diferenciado. O que a gente está vendo agora de manhã e à tarde é a parte fechada do projeto, que já está com escolas públicas agendadas para assistir gratuitamente e depois a gente utilizar esse trabalho de forma pedagógica dentro das instituições, porque a gente inclusive deixa uma sugestão de inspiração para usar nas outras matérias o que está sendo colocado culturalmente no espetáculo, um espetáculo belíssimo do Grupo Sobrevento de São Paulo. A partir de hoje, né? Às 20 horas, no Teatro Deodoro, você pode retirar o seu ingresso gratuitamente ao meio-dia em diante do dia de cada apresentação. A gente é aberto ao público. Então, hoje tem um espetáculo dos Estados Unidos de fio, o maior marionetista de fios das Américas, o Philip Huber, que inclusive participou de filmes como fez o boneco do filme do Mágico de Oz, por exemplo. Ele é um virtuoso. Amanhã, o Hugo Inês, do Peru, que utiliza o corpo como o próprio palco. O espetáculo é muito dentro desse sentido, inclusive é muito bacana assistir. Na quarta-feira, no último dia, no Teatro Deodoro, a gente ainda tem um espetáculo da Coreia do Sul, belíssimo, mas esse é mais para a partir de 10, 12 anos, adulto. Lembrando que teatro de bonecos não é só coisa para criança. Ele vai para todas as idades e alguns espetáculos, inclusive, são mais adultos, como é o caso do coreano, onde a gente pede que crianças menores, de fato, não venham, porque não vão se identificar com o tema. Existe uma coisa muito feliz de estar aqui, porque depois desses 3 espetáculos para o público às 20 horas, sempre tirando ao meio-dia o ingresso, a gente ocupa o estacionamento de Jaraguá no sábado e no domingo a partir das 4h30 da tarde, com espetáculos de 7 países e de 8 ou 9 estados brasileiros. Então, é uma grande democratização que passa por várias técnicas, várias tecnologias, um diálogo, um intercâmbio intercultural de linguagens com música, literatura, audiovisual, artesania. Essa homenagem ao mamulengo, patrimônio imaterial brasileiro, onde a gente tem essa primeira grande homenagem, de fato, a ele, com bonecos raros, né? Cerca de quase 300 bonecos raros de museu. Enfim, é muita coisa para se ver de modo gratuito. Você lá no estacionamento de Jaraguá não precisa retirar ingresso, obviamente. Estamos de braços e corações abertos para todos. Acho que vai ser uma experiência imperdível, sábado e domingo. Muito bem, está feito o convite. A Lina Rosa, idealizadora do projeto. Olha, vou dizer uma coisa, viu? Muito legal essa iniciativa. Uma iniciativa que faz também, além da troca de experiência, mais um verdadeiro mergulho na cultura. O Festival de Teatro de Bonecos da América Latina está chegando aqui em Maceió e vai até o dia 3 de dezembro, como a Lina já colocou, com muitas atrações. Tem vários espaços aqui destinados para a apresentação e divulgação da arte, com a apresentação de artistas de nível internacional. Então é uma oportunidade, já porque se trata de um processo gratuito. Então tem a participação do SESI e nós conversamos com a idealizadora do projeto, a Lina Rosa, aqui direto do Teatro Deodoro. Imagens de Ivan Filho, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Olha só que legal, gente, uma ótima oportunidade para você, então, que está em casa, acompanhar esse festival de teatro de bonecos, né? E ver um pouco mais da cultura. É uma oportunidade bem legal. Olha, gente, agora a gente chegou no verão e você de casa tem que estar ligado no que fazer, os cuidados que a gente deve ter com o coração. Pois é, há uma diferença. Eu já estava aqui conversando com a doutora Júlia Mendonça e ela já me passou aqui, já me disse que o coração, de fato, trabalha diferente no verão, quando esquenta. Muito bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui de novo. E
E realmente tem. Trabalha mesmo diferente, né? Por quê? Porque como a temperatura aumenta, a temperatura externa, então o que é que acontece? O nosso organismo, para equilibrar, diminui a temperatura. Então, assim, o coração realmente tem que se estabilizar e sofre todas essas influências da temperatura alta. E aí, essas mudanças traz algum perigo, algum risco para a gente? Com certeza. Geralmente, quem é hipertenso, por exemplo, nessa época de verão, por incrível que pareça, é bom comparecer a uma consulta médica para ver como é que está a sua pressão, porque como a temperatura do organismo diminui, às vezes está sujeito mais à hipotensão, quer dizer, a pressão baixar. Então, é interessante procurar o médico para ver se aquela dosagem da medicação está realmente correta, está realmente sendo a recomendada. Porque, por incrível que pareça, às vezes você tem até que diminuir um pouco a dosagem. Por isso que isso é interessante procurar o médico, porque só ele que pode realmente orientar. Aí, às vezes, você tem episódios de hipotensão durante o verão e não entende o porquê. A pressão baixa e não entende o porquê. É justamente por isso. Como a temperatura do corpo baixa, aí a pressão também baixa. E aí tem gente que faz atividade física e, é claro, continua fazendo atividade física também no verão. Deve estar mais atento a isso? Inclusive, o que mais preocupa a gente, por exemplo, no inverno, você fica mais quieto, você não faz tanta atividade física. Dá já aquela preguicinha, né? Já no verão, o dia está lindo, hoje vou sair. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Quando voltar a fazer as suas atividades, depois de um período de sedentarismo, procurar um médico, fazer sua rotina, fazer seu check-up. E outra coisa, assim, que preocupa também a gente, porque o verão não é só também a questão da atividade física. Vem as comidas, vem as bebidas, né? Porque você sai mais, você está exposto a mais alimentação mais calórica. Então, assim, é um contraste da vontade de fazer exercício com essa questão da alimentação mais irregular, do aumento da ingesta de bebida alcoólica. Então, assim, é uma época do ano que realmente você tem que se cuidar. Pois é, e principalmente também quem gosta de fazer atividade física ao ar livre, embaixo do sol quente, tem que estar mais atento? Com certeza, inclusive na questão da hidratação. Porque o que é que acontece? Quando você sua, você não perde só água, perde sais minerais também. Então, assim, são substâncias que são importantes para regular o nosso sistema, né, orgânico. E, assim, a questão da hidratação, ela é fundamental. Porque quando você está fazendo qualquer exercício físico, que você sua, que você perde aquela água, então você pode se desidratar. Então, assim, o que é que a gente orienta? Levar sempre sua garrafinha de água, para com 20 minutos de exercício físico, você tomar uma quantidade de água relativa para ir repondo essas perdas. Principalmente pessoas mais idosas, pessoas que tendem a perder mais líquido, que têm um metabolismo mais alto, para repor, porque realmente pode causar danos à saúde. O que a gente não deve, de forma alguma, fazer no verão? No verão, o que você realmente não deve é começar atividade física sem realmente ver se você está apto para aquilo, fazer uma revisão anterior, tá? Para ver se está realmente liberado. Não exagerar em alimentações ricas, tipo assim, como a gente vive aqui no litoral, é uma época muito de crustáceo, camarão, siri, maçunim, e são alimentações muito ricas em colesterol. Então, assim, o excesso dessa alimentação realmente pode elevar as taxas. Então, assim, o que é que eu oriento? Fazer tudo com equilíbrio. Se você não exagerar, se você realmente não tomar atitudes assim exageradas, realmente você vai conseguir viver o verão, né? Que é uma época maravilhosa, numa região que a gente está, realmente tem que desfrutar, mas com qualidade de vida. E na questão médica é realmente você procurar uma orientação, fazer seu check-up, não só porque é verão, prevenção, na verdade, né? Então, assim, realmente o que a gente sempre bate? Procurar o médico uma vez por ano, ver suas taxas, de preferência colesterol, triglicerídeo, glicemia, fazer de 6 em 6 meses e os exames mais específicos anualmente. Isso para uma pessoa saudável. Para quem já tem uma história familiar, então tem realmente que ficar mais vigilante, porque realmente está sujeito a ter tendências para ter uma doença mais precoce. Ok, tem algum problema de saúde que a gente vê que seja mais recorrente na época do verão? A questão por exemplo, se você não se cuida, você vai fazer um exercício físico que exija muita energia sua. Então, assim, se você tiver a tendência a ter um infarto, realmente você está mais predisposto. Por quê? Porque você realmente não fez essas avaliações que eu falei.
A questão do AVC, né, que é realmente justamente o controle da pressão, que você também tem que ficar atento. Então, são doenças que realmente você tem que ficar de olho. A questão da desidratação, né, que no verão você vai, se expõe, faz muito exercício físico, sua demais, mas a desidratação causa muitos danos ao organismo, não só para o coração, mas a questão renal também, né? Então, assim, se hidratar, manter uma boa diurese, isso assim, é fundamental para o organismo como um todo. A gente vê que é muito comum, né? Algumas pessoas quando saem, levam muito sol, vão fazer alguma atividade e dizem, eu passei mal por causa do calor. Então, é justamente por conta desse equilíbrio que o corpo fica procurando encontrar, baixar a temperatura e tudo isso, às vezes... Isso. E às vezes você exagera, você força mais o seu organismo a fazer um nível de atividade que ele ainda não está acostumado. Então, assim, procura orientação, começa devagarzinho, começa uma caminhada para depois ir para uma corrida. Hoje a gente fica muito preocupado, porque as pessoas falam muito em corrida, correr. É maravilhoso, é muito bom, é um dos exercícios mais completos que tem, mas tem que ser realmente orientado, porque exige demais do corpo, das articulações. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu oriento a caminhada, olha o tênis que vai usar, porque assim, você força a articulação, você está acima do peso, usa um tênis errado, então começa a dizer, doutora, eu não posso caminhar porque estou com a lesão no joelho. Então, é tudo assim, esse cuidado que você tem que ter para ter uma atividade física realmente. Aí tem que se cercar. Pois é, olha, gente, mas a gente sabe que cuidar do coração não deve ser só no verão, nem só no inverno, né? Não. Tem que cuidar do verão, tem que cuidar do corpo, na realidade, o ano inteiro. Isso. Então, passa pra gente, doutora Júlia, algumas dicas que a gente sempre deve estar atento, principalmente para a gente cuidar do coração. Certo, assim, a avaliação, né, anual, que eu falei justamente dos exames cardiológicos, dos exames laboratoriais, de preferência semestral, se hidratar bem, a questão da regularidade. Para quem toma o seu medicamento, manter uma regularidade, não ser só aquele medicamento de segunda a sexta, mas manter no final de semana também. Quando você tiver uma história familiar, acender a luzinha amarela para realmente se cuidar mais, ficar mais atento. E uma coisa importantíssima, preste atenção no seu corpo. Ele dá sinais para você que realmente a coisa está precisando que você faça uma avaliada, que você reavalie, né? E outra coisa, além da atividade física mesmo, além da melhora do organismo, lembrar que a atividade física também hoje serve para diminuir o estresse. O estresse é um dos fatores de risco maior para a questão do coração, para o acometimento do coração. E um exercício físico lhe dá prazer, libera endorfina. Então, assim, aproveita o verão sem medo, só toma realmente esses cuidados que a gente falou, se hidrata bem e, assim, aproveitar, porque realmente são dias maravilhosos que estão fazendo aí e a gente não pode ficar trancado em casa, né? Com certeza. Olha, descanso também é regra, né? O corpo também tem que descansar, gente, não pode esquecer disso. É verdade. É recomendável de 6 a 8 horas por dia de sono, né? Até para a gente recuperar. Tem hormônios que eles só são liberados durante o sono, então o sono não é uma coisa de, não, é realmente uma coisa que é necessária para o nosso organismo, é aquele momento de se recuperar para enfrentar o outro dia. Não é nada por acaso. Pois é, então você deixa alguma dica para a gente, então, para curtir o verão sem dor, sem pena nenhuma e realmente com tudo? Com certeza, é se cuidar e aproveitar os dias que estão fazendo, né? E assim, se cuidar mesmo, fazer as suas avaliações, ter cuidado na alimentação, né? Essa questão da alimentação, como a gente começa a fazer mais alimentações copiosas na época do verão, ter mais cuidado na qualidade da alimentação e aproveitar. Pois é, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Bem Assim. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pois é, gente, olha, então você que está em casa, preste atenção, o verão está aí, todo mundo quer curtir, né? Mas nada de exagero. Na realidade, eu acho que a palavra certa é equilíbrio. A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio na realidade em tudo, tanto na quantidade de sol que a gente vai levar. O uso de roupas leves também, para se proteger, né, do sol. Exatamente. Né, usar um protetorzinho, usar o protetor da pele, como também o físico, né? Realmente tem que se cuidar e aproveitar. É isso mesmo. Então, gente, com essas dicas, a gente então se despede do programa de hoje. Foi tão rápido, eu nem senti passar na realidade. Para você que está aí nos acompanhando, amanhã a gente volta com muito mais informações, a gente volta com muito mais entretenimento e dicas de saúde aí para você que está em casa. Amanhã tem música, né, Breno? Diz para mim o que é que vem amanhã. O Rodrigo vai estar aqui com a gente amanhã também. Não perde o programa da manhã, gente. Um beijo bem grande. Tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Eu volto amanhã na companhia aqui de Breno Leal
que está sempre nos assessorando aqui. Um beijo bem grande.